A paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta com o nosso curso bíblico Discipulado 1. Esse curso é voltado para todo cristão, todo crente que quer aprender mais da palavra de Deus, principalmente voltado para aqueles que são novos convertidos ou que não são mais novos convertidos, mas nunca tiveram o privilégio de poder estudar o discipulado. O que é discipulado? São as doutrinas básicas iniciais da vida cristã que você precisa entender. Há uma série de aulas, nós já estamos na 7ª aula, vamos até a 13ª no Discipulado 1. Se você chegou neste vídeo agora, recomendo que você comece lá da aula 1, aí na nossa playlist, e aí você acompanha. Estamos na aula 7, que tem por título O Discípulo e a Obediência. Obediência. O nosso texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Esse texto está contido lá no livro de Samuel e fala sobre obedecer e atender ser melhor do que fazer sacrifícios. Obediência. Se você for num dicionário da língua portuguesa e outros dicionários de outras línguas, vai dizer que é o ato de se submeter à vontade de alguém. Alguém tem uma vontade, prescreve alguma coisa, alguma ordem sobre você e você acata. O nome disso é obediência, uma submissão à vontade de alguém. Este é o conceito básico, secular, comum para o significado de obediência. Dentro do cristianismo, esse conceito ele é até um pouco mais amplo. A obediência é uma virtude que é exemplificada em toda a Bíblia Sagrada. Se pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você tem diversos personagens, homens e mulheres de Deus, que praticaram atos de obediência e tiveram a sua recompensa. Outros praticaram atos de desobediência e tiveram as suas consequências. O contrário de obediência é desobediência. A obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. A obediência traz prêmio, a desobediência traz consequências negativas. Por isso é importante você que está começando a vida cristã entender o significado e valor da obediência. Muitos homens de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, obedeceram a quê? A Deus. É a primeira coisa que nós temos que entrar. A quem devemos obedecer? Em primeiro lugar, nós obedecemos a Deus. Deus, ele é invisível e transcendente. Como nós obedecemos ele sem vê-lo? Através das suas ordens. E as suas ordens estão contidas na palavra de Deus. Deus é o nosso Criador, ele conhece o nosso caminho, nossos passos e nosso futuro. Por isso, toda a recomendação que ele deixa para nós, ela é importante ser obedecida, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, em primeiro lugar, o crente, ele obedece à pessoa de Deus. E as vontades de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela está contida justamente na palavra de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, você consulta a palavra de Deus. E você quer obedecer a Deus, você cumpre a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que escutam a palavra de Deus. E mais bem-aventurado aqueles que cumprem a palavra de Deus. Ele é obediente. Em segundo lugar, nós devemos obedecer à igreja local.
Você é crente, você certamente está lotado em alguma igreja. Você é membro ou participante de alguma igreja local, independente da denominação da placa denominacional. Essa igreja, ela prega a palavra de Deus, ela tem as suas normas. É importante que você obedeça à casa de Deus e aqueles foram levantados neste propósito de servir a Deus. Você está dentro de uma comunidade cristã, você está dentro de uma família cristã, ela certamente tem os seus regulamentos e as suas normas também contidos, se baseando na palavra de Deus, e é importante que você esteja lá para somar, para ajudar. E você ajuda obedecendo principalmente. Em terceiro lugar, obedecer aos seus pastores. Seus pastores, eles velam, segundo Hebreus capítulo 13, versículo 17, eles oram pela sua vida e é importante que eles façam não gemendo. Então, o pastor, ele tem uma unção de Deus sobre a vida dele. Se está no cargo de pastor, muito provavelmente ele serviu a igreja durante algum tempo, ele tem uma experiência maior, ele tem um conhecimento maior bíblico, teológico, e ele também sabe do que está falando. O ato de pastorear não é fácil, e todos aqueles que o fazem, eles têm cuidado pela vida daqueles que estão pastoreando, porque eles precisam também prestar contas a Deus pela sua vida. E é importante você obedecer ao seu pastor, se ele está dentro da palavra de Deus, você obedecendo, porque ele está dentro da palavra de Deus, ele está embasado na palavra de Deus e é o líder, o guia que Deus colocou para manifestar a palavra dele no mundo, para que você conheça melhor, interprete melhor a palavra de Deus e assim obedeça a Deus. A quem mais se deve obedecer? É importante obedecer às autoridades constituídas da sua nação. Até que ponto? Até o ponto em que elas não ferem um conceito bíblico. Até o ponto em que a autoridade constituída não estimula uma lei que seja contrário à palavra de Deus. Neste caso, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mas, dentro dos governos, todos nós estamos sujeitos ao governo municipal, estadual, federal, estamos sujeitos a autoridades policiais, autoridade de trânsito, autoridade de toda natureza. Precisamos obedecer aquilo que é constituído, porque eles são ministros de Deus para dar ordem na sociedade. Caso contrário, nós teríamos uma anarquia. São eles instituídos por Deus, as funções são instituídas por Deus para dar organização à sociedade e para que melhor vivamos. A Bíblia recomenda a obediência às autoridades, até o ponto em que elas não se chocam com a palavra de Deus, porque aí nós ficamos com a palavra de Deus. Você é filho? É importante que você obedeça aos seus pais, porque eles também receberam o prêmio de Deus de poder gerar a sua vida, ou tiveram o beneplácito de Deus de poder adotar você. É importante que você obedeça, porque eles são seus líderes instituídos por Deus para cuidar da sua segurança, da sua vida. Então você, filho, também obedece ao seu pai. Você é empregado, você obedece ao seu patrão. É através desse emprego que Deus põe comida na tua mesa. A oração dominical vai falar sobre o pão nosso cada dia nos dá hoje. Nós pedimos a Deus o pão nosso cada dia. Deus nos concede através do emprego. E é importante que a sua empresa, o seu patrão, seja abençoado através das suas orações pela vida dele. Tá? Assim que você obedece também com relação aos seus patrões. Quais são os efeitos da obediência? Já vimos aqui quem devemos obedecer. Quais são os efeitos? As consequências de se obedecer. O que eu ganho obedecendo? Essa é a pergunta. E a primeira resposta: os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. Está onde isso? Está em Atos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Quem obedece a Deus recebe o Espírito Santo de Deus. O que mais? Os que obedecem a Deus, eles são inabaláveis.
Está escrito também, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está em Mateus 7, 24. Escuta a palavra e pratica, obedece. Quem mais? Eles são conhecidos. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todas. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16, 19. Os que obedecem a Deus glorificam a Deus. E essa é uma missão de todo crente. Glorificar a Deus através da sua vida. Está escrito aonde? Em 2 Coríntios 9,13. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela sua submissão. Lembra o que a gente falou lá no começo da aula? Submissão é uma das definições de obediência. Você está submisso a quem está te dando uma ordem. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Por fim, quem obedece a Deus é irrepreensível. Está lá em Filipenses 2, de 12 a 15. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio da geração corrompida e perversa, entre a quais resplandeceis como astros no mundo. Obediência é muito, muito importante e atrai bênção sobre a sua vida. É importante que você entenda o que é obedecer, entenda o impacto de obedecer e cumpra a obediência. Vamos às perguntas da aula de hoje? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder nos comentários. Também os comentários servem para você tirar dúvidas a respeito do tema obediência da aula de hoje. Cite 2 efeitos da obediência. Segunda pergunta. A quem devemos obedecer segundo o estudo desta lição? Terceira e última pergunta. Por que devemos obedecer aos nossos pastores? Tomou nota? Eu aguardo aí os teus comentários com a resposta dessas 3 perguntas. Que Deus em Cristo te abençoe, a você e a toda a sua família. E até a próxima.